Ah, vocês têm que ver o filme, velho. Ai, vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Vamos fazer a produção do Tenet, que é o filme do Nolan, mas vocês precisam ver o filme pra poder entender a produção. Tá tudo ótimo. Ícaro Ricarte. Não, Tenet, filme do Nolan. Ah, então vai ficar difícil. Eu vou avisar quando a gente começar a dar spoiler, aí você desconecta. Mas o que eu posso dizer? Você vai precisar ver o filme umas 3 vezes para poder entender, então talvez o spoiler não ajude muito. Cadê Ícaro? E aí, André? E aí, meu jovem, tudo bem? Tudo Pô, dei a tranquilo? ré, vim de costas, tropecei, caí, só vai desconectar de novo. Ai, ai. Muito bom, muito bom. Mas valeu a pena a E eu aqui brincadeira. acompanhando, eu achei que minha internet tinha caído, porque só que não, tu que caiu aí e desconectou. Né, eu fiz a brincadeira toda, entrei e tal, só que eu fui ver, aí todo mundo saiu, eu falei, acho que deu algum erro. Aí acabou desconectando e conectando de novo. Boa noite, jovens, tudo bem? Tem a galera aí com receio de spoiler, então nós vamos combinar que nós não vamos dar spoiler até os primeiros 5 minutos de live. Tô brincando, a gente não vai dar spoiler, para começar a discutir sobre o filme em si, não tecnicamente, mas talvez da história. A gente avisa para vocês, ó, daqui para frente a gente não garante nada, né? Mas é um filme, antemão, falar um filme sensacional, né? Mais um filme do diretor Christopher Nolan, né? Que é o mesmo diretor que fez a trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas, aquela obra-prima, né? Ele fez também o Inception, né? Que é A Origem, com Leonardo DiCaprio. A gente também já falou de um filme dele que é o Dunkerque, né, que é aquele filme de guerra, que são 3 linhas temporais. Ele também fez o Grande Truque, que é com o Isso, Batman e isso. o Wolverine, né? Os atores fazem Batman e Wolverine, e no final tem aquela reviravolta, né? Ou do termo em inglês, o plot twist. Deixa eu só ajustar aqui rapidinho. E ele faz uns filmes que são muito, muito bem aclamados pela crítica, né? Fora a questão também de direção de fotografia, que ele gosta de trabalhar com essa estética, né? Low-key, né? Que eu também gosto muito, acho muito legal, muito bacana, e acaba sendo um tanto complexa. E esse filme, né, é mais uma obra-prima dele, né? Do Christopher Nolan. Interestelar também é dele, tá? Isso é importante a gente frisar e falar um pouco de Interestelar, que também é do Nolan. Então, esse filme saiu em 2020. Esperar aí Ícaro reconectar aí, que ele tem as informações mais precisas que a minha. Mas esse filme saiu em 2020, naquela confusão de... Ai, caiu. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui de novo. Naquela confusão de pandemia, né? Que abre cinema, fecha cinema, não vai rolar estreia mundial. Voltou. Voltei. Que vai rolar estreia mundial, não vai rolar, aquela confusão toda. E que ia voltar, né? O pessoal imaginou que a receita do cinema mundial fosse voltar por conta desse filme, né? Acho que a galera superestimou um bocado. Não dizendo que o filme não seja tão bom, mas por questões de sanitárias, né? Sim, sim. Dificultou Uhum, muita coisa. Mas é uhum. um filme que ele é com... Amnésia eu não assisti. Insônia também é com aquele Christian Bale, né? Ele parece que fica 1 ano sem dormir. É um filme meio pesado, mas eu não assisti nenhum dos 2 filmes. A Amnésia também é muito confundido com Memento, que no Brasil também foi é, traduzido, né, como Amnésia, é o nome do filme, que é com um ator que eu esqueci qual é o nome dele, mas ele é o cara que ele tem perda de memória. Então o filme ele é todo contado de trás para frente, para você poder entender a história, é bem complicado, e também faz você assistir várias vezes o filme. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. E quero estar com dificuldade de internet lá onde ele está. Mas ele é um filme de 2020, né? Não está no Netflix, infelizmente,
mas eu recomendo que vocês assistam. É um filme, assim como os outros filmes do Nolan, ele é um filme que tem, ele é um filme muito profundo. Então ele tem uma série de detalhes que vão fazer você, que você não vai perceber na primeira vez que você assiste, logicamente, que você vai começar a observar, você vai assistir o filme e vai falar assim, putz, que reviravolta incrível. Aí você assiste o filme de novo e começa a ver esses detalhes do filme, aí assiste de novo, assiste de novo. É um filme que faz você revê-lo várias e várias vezes. E o que é legal desse filme em relação aos outros dele, que ele deixou muita coisa em aberta. Porque, por exemplo, o Interestelar, ele meio que ele conta a trama toda, tem uma série de fatos, mas no final do filme ele explica tudo direitinho o que aconteceu para a galera poder chegar naquela mesma conclusão. Nesse ele já deixou mais solto. Tipo assim, ó, cada um por si agora. O filme acabou. É mais ou menos assim. Na verdade, André, eu diria que... Sem spoiler, sem spoiler. Não, sem spoiler, sem spoiler. Eu diria que ele não deixa nem ponta solta. Ele amarra tudo. Sendo que, como ele não faz isso na ordem cronológica, né? Então, fica meio complexo de colocar tudo em ordem mesmo. É porque aqui a gente não pode dar spoiler, então... então realmente vai ficar algumas coisas para trás. Mas quem assistir, por exemplo, eu acho que eu já assisti umas 10 vezes desde o lançamento. Eu assisti 2 vezes só para participar aqui. Então... Da semana passada até aqui. Então, assim, se a gente for ao pé da letra mesmo, eu acho que ele conseguiu amarrar tudo mesmo. Todas as pontas, não fica ponta solta, é realmente só a questão da ordem com que as coisas são apresentadas. Mas ele não apresenta tudo, ele deixa pro espectador criar, que é aquela mágica do cinema, né? Ele dá a história e o cara vai e você constrói o resto da história na sua cabeça. Coisas que eu queria falar sobre o filme, né? Mais uma vez, Nolan, né? Obras milionárias. O que é interessante, tecnicamente falando, eu não sei se você reparou, mas ele usa aspect ratios, formatos de exibição diferentes. Então, tem cena do filme que ele está trabalhando com IMAX, então é tela cheia, né? E tem cena do filme que ele está trabalhando, não sei se é a mesma câmera, mas dá a ideia de anamórfica. Você tem aquelas letterbox, aquelas barrinhas pretas embaixo. Eu não consegui identificar, porque é tão sutil, mas é tão sutil, que eu não consegui identificar se isso casa com a ideia da história, né? Porque é uma história, eu nem sei o gênero desse filme, é ação, mas tem suspense. É ficção científica. Ficção científica. Que é um filme sobre viagem no tempo. Só que é uma viagem no tempo que ela é diferente. Não é uma viagem no tempo que o cara se teletransporta para daqui a 10 anos e tá como está hoje. Não. Ele, na verdade, ele não viaja, não tem uma máquina do tempo que viaja no tempo. Ele faz uma reversão, que assim como o Interestelar, ele também é baseado numa teoria física, né? Esse filme do Tenet, ele também é baseado numa teoria de física quântica, que alguns cientistas estavam até pesquisando, foi até um brasileiro não lembro agora se foi da PUC, não foi PUC não, foi uma universidade federal, que eles conseguiram fazer esse processo de reversão na escala quântica. Então eles conseguiram reverter alguns... Eu não lembro agora se era micro-organismo, se era substância, se era matéria, não. Conseguiram reverter alguma coisa e meio que voltar no tempo na ordem de grandeza quântica, vamos dizer assim. E o filme ele é meio que baseado nestas teorias físicas. Assim como o Interestelar também é baseado naquelas teorias físicas de viagem no tempo, tem toda aquela ideia, aquela construção, tem toda aquela ciência por trás, né? Então, vamos lá, André. Algo interessante para a gente começar, que falou do aspect ratio, né, do Tenet. E isso, eu acredito, isso não é algo do filme, assim, metalinguístico do filme. Outros filmes do Nolan já fazem isso. Acho que desde Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele já faz isso. É porque é aquela questão. Tem cenas que ele grava com a câmera IMAX mesmo, no set. E outras cenas ele não grava. Só que, ao invés dele realmente dele converter para o formato IMAX, ele prefere usar o formato próprio de gravação. Porque, pelo conceito do Nolan,
tem toda a questão de que ele não quer distorcer a imagem, não quer modificar, então acaba ficando desse jeito mesmo. E isso... Mas vagabundo adora usar uma anamórfica de 40 mil dólares. Mas vamos lá. Isso vai um pouco mais antigo mesmo. Por exemplo, se tu for assistir Tron Legacy, não, acredito que não a versão da Netflix, acredito, mas se for a versão em Blu-ray do filme, também tem isso. Tem cenas filmadas em IMAX, que o aspect ratio é maior, e outras que são anamórficas também. Acredito que... Aí eu já estou querendo avacalhar mesmo, mas o Transformers 5 também é assim, porque o Transformers 5, eu acredito que na época, ele foi o filme que foi gravado, acho que 92%, ele foi gravado com câmeras IMAX, no set de filmagem. O filme todo é um grande ensaio cinematográfico de tecnologia. E também dá para perceber isso, sendo que bem menos, porque como o filme foi quase todo filmado em IMAX, a gente percebe menos essa troca de aspect ratio. Então é algo mais do estilo do diretor, né? Ele não conseguiu fazer 100% do filme em IMAX, então vamos fazendo essa... Exatamente, vamos fazer essa adaptação. Lembra que eu falei que em Dunkirk ele afogou uma câmera IMAX, né, durante a filmagem? Então, realmente... Só para vocês terem ideia, a gente tá falando uma linguagem aqui que talvez seja um pouco complexa. IMAX, aquele cinema IMAX, UCI, que a gente vai assistir, etc., ele é IMAX por causa da câmera que eles usam. E é uma câmera que pesa, em média, 32 quilos, para vocês terem ideia. E eles têm um formato de imagem absurdamente gigante, né? E essas câmeras, eles trabalham como é o Nolan, ele trabalha com um filme, é uma câmera analógica, ele não trabalha com... ele não grava nada em digital, é tudo analógico, para deixar a complexidade do filme ainda mais divertida. E essas câmeras IMAX, vocês terem ideia, elas custam em torno de 1,5 milhão de reais, né? Entre 1,5 milhão e 2 milhões. Então, você tem esse custo, né? Essa necessidade de produção para poder fazer as filmagens e etc. E essa qualidade de imagem, por ser muito grande, você gera imagens mais fantásticas, tudo isso. Claro que vai depender do orçamento que você vai estar trabalhando. Um ponto que eu queria destacar nesse filme, que ele não faz a direção de fotografia, né? O filme anterior que ele fez também foi o Interestelar, não foi? Se eu não me engano. E ele também já trabalha com esse diretor de fotografia que ele é holandês. Van. Bem lembrado, André. Porque assim, o Nolan, acho que até Interestelar, foi até Interestelar, ele trabalhava com um cara chamado Wally Pfister, se eu não me engano. Ele fez a direção de fotografia de todos os filmes dele até ali Interestelar. Sendo que esse cara, ele saiu, ele virou diretor de cinema, foi fazer filmes próprios e tal. Inclusive, foi ganhar dinheiro. Inclusive, ele fez um filme horroroso com Johnny Depp, chamado Transcendence. Sim, o filme é horroroso, mas, enfim. Eu acho que já ouvi falar. Aí, nem perdi meu tempo. Dormi no Netflix. É horroroso. Muito ruim. Aí, a partir do Dunkirk, o Nolan chamou um outro cara, que eu acho que é Hoyt Van Hoytman, um nome bem esquisito. Que é o cara com que ele está trabalhando desde então. Apesar que só fez 2 filmes, mas como é o estilo do Nolan, é capaz desse cara fazer a direção de fotografia dos próximos 10 filmes do cara, né? Então, tem isso. E é porque geralmente é assim em produção audiovisual. Você vê a equipe que cola bem contigo, que funciona, que desenrola, e você vai estar carregando aquela galera para trabalhar. O Nolan já fez, já dirigiu e fez a fotografia dos filmes dele. Acho que geralmente dá muito pitaco para poder acontecer do jeito que ele quer, até porque ele assina o filme. Exato. Mas ele tem sempre alguém na equipe para poder auxiliar, ajudar, né? E outra coisa que é interessante nesse filme também, que ele deixou de fazer a música com Hans Zimmer. Que também Hans Zimmer fez. Fez tudo dele praticamente. Fez a carreira dele, né? Fez a carreira dele. Porque assim, o Hans Zimmer, ele ia fazer a trilha sonora do Tenet. Tava fechado. Sendo que surgiu a oportunidade para ele fazer a trilha sonora de Duna também. Aí ele não quis assumir 2 projetos ao mesmo tempo, e o Tenet estava para sair, apesar que Duna também ia sair ano passado, só que não foi adiado por conta da pandemia. Aí ele escolheu Duna porque ele tinha uma ligação especial com o livro também, é uma adaptação que está todo mundo querendo assistir, e provavelmente deve ter pingado muito mais para ele em Duna do que em Tenet. Ele acabou realmente escolhendo Duna. Mas assim, particularmente não fez muita falta, né? A trilha sonora do Tenet, e assim, é impecável, e ela
se a gente fechar o olho, a gente ainda vê uns quês de Hans Zimmer ali também, porque aquela trilha, é aquela Os trilha metais, sonora do bom, metais, sim. bom. É uma trilha Bom. sonora muito técnica que serve muito mais para a história do que para o ambiente. Porque, por exemplo, tem lá um certo momento, acredito que isso não é spoiler, que quando o personagem reverte no tempo, a trilha sonora começa a tocar de trás para frente. Cara, Isso eu já ia comentar, porque a trilha sonora. E assim, você não percebe. Acho que oitava vez que eu for reassistir esse filme, eu vou prestar atenção só na trilha sonora. Mas a trilha ela vai ficando estranha, né? Você, pô, que porra é essa, né? Mas você tem trechos, percebe que tem alguma coisa estranha, que é justamente por causa dessa reversão. E ele. Como é que fala? Ele vai pegando de trás para frente, né? Ele reverte a música, ele dá uns efeitos como se estivesse rebobinando a música na antiga fita cassete, né? Dá uns efeitos estranhos. E é algo estranho, mas encaixa perfeitamente com o filme. É um negócio que você nem percebe. Eu fui ver a trilha sonora no Spotify, e, meu irmão, tem tanta música assim, eu não tinha reparado, né? É muito bem construído, é muito bem feito. E ela encaixa perfeitamente com as cenas do filme. Você não percebe, você não sabe. Aquela trilha sonora que é tão boa que você não sabe se é trilha ou se é efeito sonoro, né? Do filme, se é o que está acontecendo. Você fica realmente meio. É imersivo. É um negócio imersivo. sim, É sim, muito bom. sim. Tanto que não é uma trilha também que vai ficar na tua cabeça depois que tu terminar o filme. Assim, tu é capaz de tocar por aí, você nem lembrar que tocou no filme. Mas dentro do filme, ela funciona e te envolve. Assim, e é o que importa, né? Para o trabalho realmente cinematográfico que tá sendo realizado ali. Diferente de um Batman, por exemplo. Que você tem a trilha do Sim, Batman, sim. aquela que eles chamam de. Eu esqueci o nome que dá. Que é o tema da música, né? Que repete. Tem um O nome score, específico. score, né? Se eu não me engano, que eles Eu não lembro fizeram. agora. Mas você tem aquele tema que repete toda hora e você, porra, é o Batman. Quando entra assim, caraca, Batman. Uhum. Ah. E você também tem outros filmes dele também, esse tema que se repete. O próprio Inception, né? Só Sim, que o Interestelar Inception, ele também. tem Uhum. muito. Interestelar também tem. Mas o Inception, ele tem uma questão que é mais. Ele usa aquela música do La Vie en Rose, da Edith Piaf, né? Uma música francesa, porque tem Não, tudo a ver com o filme. nem é o E ela Lavin se Rose, repete é da outra hora. música, mas é o Não, mesmo esquema, né? Derrian. Ele pega e trabalha isso também. Eu confundi, desculpa. Tô meio confuso hoje. E deixa eu te perguntar, o que você achou da direção de arte do filme? O que você sentiu nessa construção, assim, em Cara, termos de vestimenta, de roupa? considerando que o filme custou mais de 200 milhões de dólares, né? Assim, oficialmente, no IMDb tá listado que o filme custou 200 milhões. Eu tenho dúvidas de que custou bem mais. Mas assim, Aham. considerando que o filme custou 200 milhões, assim, é tudo impecável. Ali, toda a direção de arte, figurino, maquiagem, e assim, já extrapolando um pouco também para as atuações, é tudo impecável. Não é à toa que dizem que o Nolan ele é um ditador dentro do set de filmagem, que ele quer controlar tudo, até a poeira que passa que entra em cena, ele quer controlar. Não vamos Então, contar spoiler, mas até a exato. poeira ele quer controlar. Exato. Então, então e isso se reflete no filme. Você percebe ali que tudo é bem calculado, só está em cena o que ele quer que esteja em cena. Todos os ambientes são pensados para que o filme ele seja grandioso. E não só grandioso, que passe a ideia, por exemplo, tem alguns personagens que eles são bilionários. Então, bilionário, ele não vai filmar o bilionário dentro de uma sala, dentro de uma casa dele. Não, coloca o cara dentro do iate dele, filma o iate dele no Mediterrâneo, mostrando toda a grandiosidade do ambiente, coloca todo mundo impecável nas suas roupas, que isso já é também algo já é do Nolan também. Então, até quando o cara. É um subjetivo, né? É o detalhe subjetivo que cria essa imagem. Então, é todo mundo muito bem vestido, até nas cenas de ação, que tá todo mundo sangrando, todo arrebentado, ainda tem uma harmonia visual ali. Você não é aquelas cenas que o cara. Não é tipo um old boy, que o cara se quebra todo e você começa a ficar com nojo só de ver a cara do sujeito. Não.
toda uma estética, e é uma estética até agradável. Eu particularmente gosto É uma da violência estética gráfica bonita, né? é bonita, é bonita. E, e aliado à fotografia, que a fotografia é praticamente a mesma de Dunkirk. É o mesmo diretor, a gente sabe, só que se for parar para ver, a fotografia, o filtro e os efeitos são os mesmos. Não teve mudança nenhuma. Mas também é bonito. Minto, porque não tinha tanta presença do azul esverdeado, do ciano. Porque o Dunkirk é bem marcante, ciano com marrom. É verdade, O que eu vi nesse verdade. filme, em termos de cor, ele trabalha muito tons pastéis, ele trabalha o marrom, mas aquele marrom caqui, né, café, em alguns personagens, até em algumas porque tem cores. deserto, tem essas coisas todas, né? Tem essas coisas, tem as camuflagens, tem os detalhes, e eu acho que ele trabalha muito bem as cores. Alguns diálogos, alguns cenários são montados, você vê que ali ele que realmente quis botar cor, né, num detalhe de uma comida, né, com a situação. Ele harmoniza bem as cores, não tem nada se destacando, destoando, nada grita. Tudo acalma. Apesar de ser um filme de ação, né, de ficção, que tem tiroteio, porradaria, mas é tudo muito... É uma harmonia muito tranquilizante. Não que vai acontecer. Não tem nenhum vermelho gritante, né? No máximo tem uma roupa da mulher ali e tal, mas assim... Mas é muito sutil. É sutil. Uhum. Eu diria que não é uma direção de fotografia, direção de arte sem distrações, para você prestar atenção nos detalhes da história. E ter que rever 20 vezes para poder pegar esses detalhes da história. E é até metalinguístico, porque no começo do filme a cientista até diz pro personagem do John David Washington... Ó, spoiler. Não é spoiler não. Que ela diz assim, tente não entender, apenas sentir. Então é como se fosse conversando, falando pro espectador, para quem tá assistindo da primeira vez, que, cara, não fica tentando entender isso aí de primeira, não. Só acompanha, é difícil. É difícil. Eu digo para vocês, é difícil de entender o filme, porque como ele mexe com essa questão de viagem no tempo, e tem algumas mudanças, ele quebra algumas leis da física, vamos dizer assim, você fica meio perdido assim, porra, não é possível. Só que realmente, se você for ficar pensando como aconteceu aquilo, você acaba perdendo a história e você é obrigado a ver mais 3 vezes, certo? Deixa eu te perguntar, antes da gente entrar nos spoilers, tem mais algum detalhe, alguma coisa que você queira comentar? A gente já falou de música, de direção de arte, direção de fotografia, eu nem sei se precisa falar, né? Porque é um negócio tão... Porra, é tão bem feito, né? Eu queria só ver a quantidade de luz e refletor que eles usam, assim, só uma foto, assim, só pra poder dizer, tá vendo? Falei que é muita luz, porque esse cara tem muito dinheiro pra poder trabalhar. E da história em si, né, que a gente vai entrar mais em história daqui a pouco, você tem mais algum detalhe, alguma coisa que você queira comentar sobre o filme, assim, elogiar? Eu queria comentar, pra quem for assistir, que não assistiu, for perceber isso, não sei se isso acaba estragando, não é spoiler, mas se acaba estragando é você saber que o filme, ele tem... A informação que eu li na internet, na entrevista do Nolan, é que ele disse que o filme não tem aplicação nenhuma de CGI no filme dele. Mas eu vi alguns vídeos do bastidores e ele usou tela verde. Eu não sei se ele partiu do princípio de que chroma key, de que essa parte da pós-produção, assim, isso já está tão enraizado no cinema, todo mundo já usa, que já deixou de ser CGI, enfim. Mas assim, a questão o filme ele usa pouquíssimo de efeitos especiais assim, digitais. As cenas de explosão são cenas de explosão reais. As cenas dos carros capotando são os carros capotando de cenas reais. Não é possível, não é possível. Acho que ele mentiu alguma coisa aí. Ou então ele saiu do set na hora que aconteceu a cena. Ou matou algum figurante, né? Não é possível. Então, assim... Não dá. Mas vamos lá. Cenas de movimentação de personagem. E quando vocês assistirem isso, vocês vão entender o que é que eu estou falando em relação a movimentação de personagens e atores e figurantes no cenário. Tudo isso foi feito com um mínimo de efeitos digitais. O filme está indicado ao Oscar de efeitos visuais, só que a gente também tem que lembrar que efeitos visuais é outra coisa, não é só
o digital, né, que entra. Toda a parte técnica também, de efeitos práticos, e por aí vai. É porque a questão do CGI nada mais é do que você fazer, né? O entendimento é você fazer uma modelagem em 3D, animar e colocar dentro do filme. E realmente não tem nada visível que foi feito dessa maneira. É tudo efeito prático. Então, se tem uma explosão e vai voar pedra, realmente tem uma explosão no set de filmagem, vai voar pedra. Né? Se a pedra é de isopor ou não, isso é outro problema. Exato. Mas vai ter uma explosão que vai voar pedra no filme. E o que tem muito no filme, por ser uma questão de viagem no tempo, essa loucura toda, eu acho que tem muito efeito de edição. Né? Então, vou parar por aqui, não vou contar spoiler, daqui a pouco a gente conta os spoilers do filme. Apesar, André, que assim, na cena em questão que tu tá comentando, e não é spoiler, mas tem o ator que interpreta que tem um personagem que ele é russo, e tem cena dos bastidores dele falando, tipo, ele aprendeu a falar ao contrário as palavras, de trás pra frente, para que não fosse necessário usar edição nas cenas dele, em que ele fala de trás pra frente. Então, assim, depois eu vou te mandar o vídeo. O próprio ator aprendeu a falar com sotaque russo de trás pra frente. É muita loucura pra esse filme, cara. 200 milhões, né? Quando você tem 200 milhões, tudo vale, tudo vale. Depende, até eu ia aprender a falar de trás pra frente. É russo, eu aprendo. 200 milhões, bota aí o cachê aí que a gente resolve isso. O filme é muito bom. O filme é muito bom, é muito bom. Eu recomendo vocês assistirem, né? Realmente como se fosse como você vai no museu, né? Que você vai lá para ver a obra de arte, ou como você vai no teatro, que você senta, desliga celular, apaga tudo, fica ali só assistindo o filme. Eu recomendo vocês assistirem pelo menos a primeira vez dessa forma. Depois você assiste outras vezes e tal, mas para você realmente poder entrar no filme, compenetrar e entender o que é a história, porque é muito massa, vale a pena. E fica para quem for sair agora, André, quem não quiser tomar os spoilers, quem quiser assistir o filme não está disponível em nenhum serviço de streaming, você vai ter que alugar pelo YouTube, exato, vá na locadora, mas quem realmente não quiser usar nenhum meio ilícito, pode, se você se esperar até junho, porque em junho a HBO Max vai estrear aqui no Brasil, que é o serviço de streaming da Warner, que vai ter todo o catálogo da Warner, que assim, é o maior catálogo de Hollywood, basicamente, tanto de filmes quanto de séries. E Tenet é um dos filmes que vai entrar junto com esse catálogo. Então, quem não quiser assistir agora, pode esperar junho, daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses o HBO Max estreia aqui no Brasil, chega aqui no Brasil. Um mês e 10 dias, né? Menos de 2 meses, o que eu ia te dizer é o seguinte, abrir um parênteses aqui, né, bem grande, né? O pessoal criou o serviço de streaming, né? Tinha locadora, a internet era ruim, então criaram um serviço de streaming e a pirataria acabou. Prenderam o cara lá do Super Download, fizeram aquela confusão toda, aquela correria, etc. Só que agora você quer assistir um filme, você vai lá, né? Contrata o serviço da Netflix. Só que sai um filme na Amazon, aí você vai lá e contrata o Amazon. Aí sai um filme na Disney, aí você vai lá e contrata a Disney. Aí sai um filme na HBO, aí você vai lá e... Quando você vai ver, você está pagando R$500 de serviço de streaming. Tá pagando mais do que a assinatura da Sky, né? Mais do que a assinatura da Sky. E tipo assim, para ver um filme ou outro, aí as ações, né, dos torrents estão subindo. Tô brincando, tá? Não façam isso, tá? É só uma piada, um meme que eu vi, né? Vamos separar para cada um ganhar o seu dinheiro. Beleza, separou, agora ninguém ganha. Mas é isso. O YouTube tem um serviço também, se quiser alugar ou comprar o filme, né? O aluguel você fica disponível por Paga Nós, YouTube. Você consegue assistir por 24 horas, quantas vezes quiser. Que nem esse serviço de on-demand, de TV a cabo. Ou então você compra o filme, que ele vai ficar vinculado à sua conta, você vai pagar um valor mais caro, mas você vai ver ele quantas vezes quiser. No caso do Tenet, talvez seja interessante comprar, porque ele vai te pedir para assistir de novo, infelizmente. É isso aí. Ou então, se você tiver uma TV em 4K, se você tiver um home theater em casa, sei lá, com 7 caixas, 2 subwoofers e tal, compra o Blu-ray, que aí você vai ter toda a experiência do filme. Eu tive a oportunidade de assistir Tenet em 4K na casa do meu pai, que meu pai tem uma TV 4K, tem um home theater e tal. E assim, é outro nível de experiência. Você vê
assistir o filme com o sofá tremendo é outra E o parada. vizinho reclamando. E o vizinho... Isso aí! Tá, cabo de vassoura no teto. É outro nível, mas quem quiser explorar por esse lado, pode ficar à vontade também. Massa. Então, gente, vamos entrar nos spoilers, pode ser? A gente vai entrar no spoiler, vai contar alguns trechos do filme. O filme é um pouco confuso, então quem não quiser assistir, ter a primeira experiência de ver o filme pela primeira vez, eu sugiro que vocês saiam agora, né? Eu vou perder a audiência, mas não tem problema não. Mas vocês não vão, vocês vão ver o filme todo como um novo, como uma surpresa. E quem quiser assistir, ouvir o que a gente vai conversar aqui, terão spoilers, né? Mas talvez facilite você entender a confusão mental que o filme gera para você. Continua que a gente agora vai realmente trocar essa ideia, bater esse papo sobre detalhes do filme. E o principal, André, aqui a gente também não vai tentar fazer um vídeo de análise minuciosa do filme. Se você realmente quiser uma análise absurdamente detalhada, o YouTube tá cheio disso. Aqui a gente vai realmente comentar o que a gente gostou e o que a gente entendeu de alguns momentos do filme. Mas se a gente fosse realmente fazer algo detalhado, não ia ter tempo aqui. Ia ser 5 horas só de live da gente falando de 10 cenas do filme. Então, também não vai ser algo absurdamente detalhado. E olha lá. E é assim, pra vocês terem ideia, essa troca que a gente tem é basicamente um bate-papo, né? Ícaro assiste o filme, eu assisto o filme, eu tenho as minhas ideias, ele tem as dele, mas a gente não gera a gente não conversa antes para poder chegar num roteiro, né? Às vezes eu crio algumas perguntas que eu acho que são interessantes, pergunto para ele, pergunto de fazer essa troca, mas não é nada muito organizado. A ideia é que tenha essa troca que seja mais natural mesmo. Certo? Então, com spoilers, começando. Qual é a cena mais do filme, professor? Cara, aqui realmente me deixou que me deixou mais maluco foi a cena final. Foi assim, vamos botar assim, a batalha final, né, do filme, porque eu fui assistir o filme já sabendo que o filme não tinha quase nada de CGI. E eu vendo todo aquele exército se movimentando, a galera indo de trás para frente, de frente para trás, os figurantes correndo, enfim, explosões, que nem ele fala, explosões revertidas, explosões diretas, né? Aquilo tudo ali já me deixou maluco. Mas drogas, muitas drogas. Muitas drogas. Mas a cena que, assim, que me despertou para eu ver que esse filme era diferente foi a cena quando ele luta com ele mesmo, da primeira vez, dentro do depósito de arte. Aham. Quando ele luta pela primeira vez, que pode ser a segunda, dependendo do ponto de vista, né? Mas... Ou pode ser a 20ª, não sei. Pode ser a 20ª. Uhum. Então, aquela cena ali, ele já foi algo diferente, porque ele estava, no sentido direto, vamos dizer assim, ele estava lutando com ele revertido, e basicamente os movimentos dele completavam os movimentos do cara que estavam revertidos, e um tenta fugir, o outro tenta atacar. É uma coreografia. Volta do nada. E volta, é um negócio muito doido. Exato. Então, tem alguns movimentos ali que você percebe que a própria edição que reverteu, porque seria impossível o cara fazer um movimento daquele. Mas, assim, visualmente, como você está envolvido com o filme, é outra parada. É muito mais chocante. Chocante não, é muito mais impressionante quando você vê pela primeira vez. Tanto que quando você vê a mesma cena da segunda vez, do segundo ponto de vista, ela já não tem mais tanta graça, porque é a cena completa também, só que do outro ponto de vista. Ela é realmente mais explicativa do que para tentar realmente te surpreender. Eu fiquei muito confuso em várias partes do filme, eu vou precisar ver mais algumas vezes. Mas uma coisa que mexeu muito comigo, assim, que eu achei muito legal, foi a parte que eles vão roubar o que eles estão querendo roubar, né? Que é o algoritmo lá, o negócio radioativo que eles estão indo roubar. E acontece, tipo assim, no meio da estrada, eu lembrei na hora de Matrix. Vem um carro em marcha ré, em alta velocidade, e começa a tipo assim, meu irmão, o carro capotando de trás para frente, uma confusão. Eu falei assim, meu irmão, o que está acontecendo? Aí é justamente na hora que ele vai fazer a primeira reversão, que ele começa a viajar no tempo. E o que é interessante desse filme é que ele não viaja, ele não se teletransporta para uma outra hora, para outra data. Ele entra numa máquina, né?
e quando ele sai do outro lado, ele entra para um lado da máquina, quando ele sai para o outro lado da máquina, tudo fica ao contrário. Então começa a voltar o tempo a partir do momento que ele sai daquela máquina. Então ele começa a ver tudo de trás para frente. E é isso que é uma loucura. Porque os atores, você vê ele andando normalmente, mas na realidade ele gravou de trás para frente. Então, tudo no cenário está ao contrário. O pássaro está voando para trás na paisagem, a fumaça tá invertida, o carro está aí, está tudo invertido. E só o ator está andando normalmente. Aí você fica assim, meu irmão, como é que o cara fez essa porra? Você fica muito vidrado, porque assim não é possível. É efeito especial e não é, não é. E realmente, aí o Ícaro está contando essa cena final porque eles vão fazer uma incursão, eles vão invadir um local. E esse local, né, eles fazem... Tem duas equipes, né? São, sei lá, 20 para cada lado. 20 equipe vermelha e 20 equipe azul. Só que o filme é todo gravado normalmente. Só que os atores ensaiam para fazer, andar de costas, correr de costas, atirar de costas. Tudo ao contrário, para na hora da edição, quando o cara for editar o filme, ele consegue botar ou para trás ou para frente, e você vê o cara que está andando normal, revertido, ele anda para trás, e o cara que está andando revertido, ele anda para frente. É muito louco o filme. É genial, é genial. E a cena que mais me tocou, que eu fiquei assim, velho, eu não entendi, vou ter que ver de novo, é justamente depois dessa confusão da estrada, né, que ele começa a interrogar o protagonista, o ator principal, e ele, como é que fala? E você começa a ver o texto, porra, o cara tá interrogando ele mesmo, beleza. Só que depois passa a cena do cara que tá revertido, normal, e ele faz as perguntas já ao contrário para ele poder ter a resposta. Porque se ele fosse perguntar revertido no normal, ele não saberia, ele ia perguntar tipo assim, de trás para frente. Então ele teve que, na real, perguntar de trás para frente para poder ficar de frente para trás, para o cara do outro lado entender. Mas eu fiquei assim, meu irmão, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. E assim, depois que acontece, você fica confuso. Porra, não é possível. Aí ele já sai e começa a ideia da reversão. Então você já está confuso com uma cena que você não entendeu muito bem, e você vai ver a mesma cena que você viu há instantes atrás, que é justamente essa perseguição de carro, toda ao contrário. Porque o protagonista, ele vai ser protagonista novamente, revertido, para tentar resolver um problema que aconteceu. É muito doido. Porque assim, meu irmão, não dá. O filme é muito bom. Eu revi hoje cedo, então tem alguns pequenos detalhezinhos assim que não dá para pegar nem da primeira vez. Que é, nem por da exemplo, terceira. Que é algo assim, a gente tem que parar para pensar que os personagens, eles já vivem aquele mundo. Tem personagem ali que já é especialista em reversão, já sabe como tudo funciona. Então, tem momentos até que eles fazem até piadinhas em relação a essa reversão, que quando tu vê isso de primeira, tu não entende. Então, por exemplo, tem um momento em que eles vão... logo na continuação dessa cena, quando eles vão entrar na máquina pela primeira vez, que o outro personagem lá que chega, que é o coronel, ele diz assim, olha pro Posso vidro, dirigir? esse é o vidro de observação, e só tem uma coisa, você só entra na máquina se você estiver saindo do outro lado. Porque se você não estiver saindo do outro lado, é porque você não entrou na máquina. E o protagonista pergunta, tá certo, mas como é que eu vou saber isso, né? E ele até faz uma piadinha do tipo assim, amigo, só vai. Não tenta... Olha pro lado ali, você tá vendo? Então vai dar certo. Tá vendo? Então entra. E a mãe dela... Então assim, se a gente... Quem tá vendo isso pela primeira vez, a gente nem percebe. A cabeça da gente tá fritando com outras coisas, com cenas que aconteceram 10 minutos antes. E o cara tá fazendo piadinha com esse universo, então mostrando que existe ali realmente uma mitologia dentro daquele filme, que por mais complexa que seja, ela existe e aqueles personagens entendem do que estão falando. Agora você me levantou um ponto, vou ter que assistir o filme de novo. Porque tem umas piadinhas que são meio ruins, assim, meio clichê. Mas agora você falando isso, só faz sentido se realmente ele viaja no tempo. Porque até aí você não sabe que ele viaja no tempo. Né? Tem umas piadinhas que são bem clichê.
Tipo, você dormiu com minha esposa? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tipo assim, aqui agora não. Só que ele nem sabe que vai viajar no tempo. É um negócio muito doido. E assim, é mó engraçado que tem umas piadas assim, será que eu posso dirigir revertida? Aí o cara vai falar, vai dar merda. Ele fala assim, ó, vai dar merda, vai dar Não, merda, vai. realmente vai, porque ele capota o carro, né, quando ele vai dirigir revertido. E é uma coisa que eu só fui entender na segunda ou terceira vez que eu fui assistir, porque ele está dirigindo, e como está invertido, se ele quiser ir para a esquerda, ele tem que virar para a direita. Uhum. Então, quando ele sai com o carro, ele sai todo perdido, todo atrapalhado, eu demorei para entender isso. Eu só fui entender na segunda ou na terceira vez do filme, né? Dele todo perdido, enrolando. Então, ele tem a dificuldade para fazer as coisas, e o que ele explica que é bem interessante. Como você está revertido, aí vem mais essa ideia dessa questão molecular, atômica, né, da quântica, que ele diz que quando você está invertido, então tudo que acontece com você acontece o inverso. Então, se você... Ele diz até que é difícil respirar porque você não consegue, o pulmão trabalha Porque diferente, né? Exato, você não consegue sugar o ar revertido, né? O pulmão não processa isso. Uhum. Que o ar sai, então precisa usar máscara, aquelas coisas todas. E ele fala, olha, se você for queimar, né? Se tiver calor, você vai sentir frio. E se tiver frio, você vai sentir calor. Então tem que correr atrás, né? Dependendo do que está sentindo, tem que fazer o inverso para poder se resolver, né? É o caso da explosão, né? Que o russo explode o carro dele e ele pega hipotermia. Hipotermia, é o primeiro caso de hipotermia revertido da história. Por combustão que Por combustão, é muito engraçado. E outra coisa que eu queria falar, né? Isso não tá nem podia até ter falado que não era no spoiler, né? O ator principal, ele fez um filme também que é bem famoso, que é o Infiltrados na Clã. Eu ainda não assisti, eu tenho que assistir esse filme, falando que é muito bom. E quem trabalha também é o Robert Pattinson, né? O vampirão da... O vampirinho Robert Pattinson. Pattinson, que é o vampirinho da saga Crepúsculo. E, velho, eu já sabia que ele era bom ator. O filme estraga a pessoa. A atuação dele tá muito boa nesse filme. Ele é muito bom. Eu já tinha visto um outro filme com ele, que é da Netflix, que é O Rei, né? Que ele, na verdade, ele faz o papel de um príncipe francês e vai pra guerra e tal. Ele é nojento, é debochado. Ele trabalha muito bem como ator. E ele, nesse filme também, ele tá muito bom. É um puta ator coadjuvante. O cara é muito bom. Constrói a cena, os diálogos são bons, as construções são muito boas. Isso é interessante do filme, que assim, o filme ele não tem atores tão famosos assim. Ok, o Robert Pattinson, ele é um cara famoso, ele vai ser o próximo Batman agora, tem nome, mas percebeu, tem o Alfred. Ele é famoso, mas ele é o cara que ele é famoso, mas é o cara que tá fazendo o personagem secundário, né? Porque ele não é o protagonista, ele só aparece em algumas cenas. E o John Davis Washington, inclusive que o ator, ele é filho do Denzel Washington. Então, ele só tinha feito Infiltrado na Clã, que foi realmente o que fez ele explodir, e foi fazer o Tenet, né? Quem quiser ir até atrás de outros filmes dele, tem um filme da Netflix. Tem um filme da Netflix que ele fez chamado Malcolm e Marie. Assim, é um filme bem... É filme de diálogo. Aquele filme... É um casal dentro de uma casa conversando durante 2 horas. É isso, filme. Então, quem for assistir... Assim, quem gostou do cara, quem gostou da atuação dele, vale a pena, que é realmente um filme de atuação. E tem o russo, né, que é o Kenneth Branagh, que ele, assim, ele é um diretor muito famoso, diretor de cinema. Só que, assim, de filmes, a maioria dos filmes que ele faz são bem fraquinhos. Beleza, ele tá lá no Dunkirk, ele é o almirante, né? É o almirante que vê as tropas chegando. É assim, cara, ele já fez Harry Potter, já fez muita coisa, já fez Frankenstein e tal. Ele realmente, ele tem um nome, mas também ele nunca é um nome forte envolvido em superproduções. Também não tem é um isso. protagonista, ele é sempre um quarto figurante. Mas a atuação dele é boa também, eu gostei da atuação dele. Bom. O cara ele é muito bom. E ele tá lá. Tanto eu não sabia que ele tava no filme. Tanto que quando ele aparece da primeira vez, caramba, o Nolan trouxe mais um de Dunkirk aqui pro filme dele. Então, assim, todo mundo tá muito bem. A Elizabeth Debicki, que é a Lorona, né? Que mulher grande, né? Comprida. Ela tem 6,12 metros de altura.
ela é só de perna, ela é maior que todos os russos do filme. E não é brincadeira. Empilhados. E então, assim, de elenco tá todo mundo muito bem, apesar de não serem nomes absurdamente famosos que você vê aí. Assim, é aquela parada, não é nome que a Globo vai colocar nos comerciais dos filmes dela. Mas ainda assim, tá todo mundo impecável, tá todo mundo muito bem. É verdade. A atuação do. Tem até aquela indiana também que aparece no filme, também trabalhou bem. Tá parecendo até a. Ela faz uma ponta, né? Mas apesar de ter a sua. Como é que fala? A sua importância no filme, né? Ela trabalha bem. Apesar de ter a sua importância no filme, ela aparece muito pouco, né? Sim, A sim. indiana lá, a Priya. É um personagem também que tem a sua importância. Ai, até me perdi, velho. É muito doido. André, deixa eu comentar algo interessante, que isso eu vi pouca gente comentando. Que se a gente Uhum. analisar o filme como estrutura, assim, de história mesmo, independente de todo o mindfuck da viagem no tempo e tal, ele é um filme de 007. Porque, É, porque é um filme do agente que ele tem que salvar o mundo. Para isso, ele tem que se relacionar com a mulher fatal, vamos dizer assim, já puxando o filme no ar, né? Com a mulher fatal, que calhou de ser a esposa de um russo que é um traficante de armas que está traficando material nuclear. lembrei o que eu ia falar, mas diga, É continue. um filme, assim, o filme todo em estrutura, ele é um filme de 007. Se você botasse lá 007 contra o tempo, algo assim, o filme funcionava também da mesma forma. E Só é faltou ter aquela entradinha depois de 3 minutos e meio de filme com a abertura do filme. a abertura. E ele dando Mas, um tiro, mas, né? mas pior que não deixa de ser, porque o início do filme começa numa ação desenfreada e pá! Aí zera o filme, Aham, né? Aí aham. começa do zero. Realmente, a estrutura é 007 total. E assim, isso explica até porque o Nolan ele se recusou a dirigir o. Assim, é o último filme do Daniel Craig agora como 007, né? O No Time to Die, sendo que o filme não foi lançado ainda, então não dá nem pra gente dizer que é o último. Mas foi um dos motivos que fez o Nolan recusar dirigir um filme de 007. Na época ele não tinha explicado explicitamente, mas agora a gente entende, é porque ele já estava fazendo o próprio 007. Então não adianta ele assumir um filme da franquia, ele já tudo fazendo o próprio filme dele. E o cara tá sempre de terno, né? Impressionante. O Tá sempre protagonista é interno. muito bem arrumado. Exato, exato. Todo mundo tá impecável no filme. É impecável. O que eu ia comentar é o seguinte, o que é interessante desse filme, né? O vilão, ele só aparece da segunda metade do filme pra frente. Que Depois de até 1h20 de filme, mais ou menos. que você até então ele tá correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo. Aí descobre uma coisa e ele começa a correr atrás do vilão. Ele tem que achar o vilão, ele tem que achar o vilão, ele tem que achar o vilão. Aí ele acha o vilão, ele não pode dizer que é herói, ele não pode dizer que é herói, ele não pode dizer que é um herói. E as tramas, elas são muito bem construídas. Então você tem o filme, por ter essa questão de viagem no tempo, eu acho que até a metade do filme você não sabe que eles estão. Que eles vão realmente viajar no tempo, como é que isso funciona. Tem um mistério muito grande. Então você tem um mistério entre os personagens. Então você tem relações e relações entre os personagens, só que você nunca conta a história como um todo. E eles fazem sempre aquelas piadas. Realmente, o filme é rodeado de piada. A alma do nosso trabalho é omissão, né? Eu não posso te contar isso. Se a pessoa tiver que morrer, ela morre. Faz parte da missão. Tipo assim, Uhum. sacrifícios terão que ser feitos. Pessoas vão morrer. Tipo assim, nessa atmosfera que acontece o filme. E depois é que a gente vai entendendo os detalhes, que aí você começa a ver que aquele diálogo que um personagem está tendo com ele, possivelmente aquele diálogo já aconteceu lá atrás. Só que ele, como protagonista, ainda não viveu aquilo. Porque ele vai ter que ir para frente para depois voltar para o passado, reverter tudo, para contar aquela história e ir para frente de novo. É uma loucura, é uma loucura. O filme é muito doido, muito doido.
Recomendo assim para todo mundo que gosta de assistir várias vezes. Vi muitas críticas de pessoas assim que assistiram o filme da primeira vez, não entenderam e por isso não gostaram. Acontece muito em filmes mais complexos assim, a pessoa não entende da primeira vez e detesta aqui, esse filme é uma merda e tal. Mas realmente recomendo que quem for assistir vá já sabendo que vai ter que assistir outras vezes, que você não vai entender tudo. E mesmo que você não entenda, pelo menos você vai se divertir com o que está sendo apresentado ali, com aquela loucura. Porradaria estancando. Exato. Por exemplo, por que, que o personagem do Robert Pattinson morre no final, só que ele está vivo ali? Cara, não importa. Ele se sacrificou se sacrificou no futuro, depois reverteu. Enfim, cara, não se prende a isso. Se prende mais a história que está sendo contada, que é do personagem, que é do agente, tanto que ele não tem nem nome, né? É do protagonista, indo atrás do seu protagonismo, porque ele está sempre rodeado de pessoas que aparentam saber mais do que ele, mas nunca dão a informação completa, porque porque a própria Indiana diz que a gente não pode saber de tudo, que a ignorância é a nossa arma, é melhor a gente não saber para não influenciar nada. Então, o que ele fala tá. Desculpa. Não, é o filme todo. É o filme todo isso. E ele pensando assim, não, cara, a gente pode quebrar essa regra. Eu posso saber das coisas, eu posso ter essas informações no bolso e sem comprometer as coisas. Então, tem tudo isso. É realmente a busca do personagem pelo seu protagonismo na história. O que aconteceu tinha que acontecer. É muito doido. E aí é legal que os diálogos, ele usa o mesmo diálogo, né? A mesma resposta para várias situações, e tu fica assim, porra, mas ele podia ter feito isso. Mas não, mas eu precisava omitir essa informação. Não ia fazer diferença, não faz diferença nenhuma eu te contar agora o que está acontecendo. Você só vai entender daqui a 10 anos. Eu já sei o que você vai fazer daqui a 10 anos. Entende? É mais ou menos isso. É aquela cena em que o protagonista se encontra com o Robert Pattinson da primeira vez e o Robert Pattinson diz assim, você não bebe durante não bebe serviço. Aí pede para ele uma Coca Diet e ele diz, não, mas eu prefiro água com gelo e limão, algo assim. Aí o Robert Pattinson diz assim, não, você não prefere, porque ele já conhecia o cara há anos, sendo que pro protagonista ali, naquele momento, eles ainda não se conheciam. Era o primeiro encontro deles. Né? E tem outras nuances outros diálogos que eles têm, que você fala assim, porra, mas que loucura, que doideira, que idiotice. Aí quando você vai ver o filme de novo, porque o Robert já entendeu a situação, já viveu aquilo antes, faz sentido todo o diálogo que eles têm. Então é um filme que vai fazer você, se fosse na época do cinema, você assistiu o filme umas 3 vezes no cinema. Mas como não é, a gente vê de outra maneira. Mas vai fazer você assistir, reassistir, reassistir, reassistir. Mas é muito bom o filme, eu recomendo, super recomendo. Então, a gente tem quanto tempo ainda? Só para uns 5 a 7 minutos. Pronto, fica a recomendação para quem gostar do Tenet e quiser ir atrás de algumas histórias assim de viagem no tempo um pouco mais pesadas, porque, acredite, existem alguns filmes de viagem no tempo mais pesados do que Tenet. Um que eu recomendo muito é um filme de 2004, é 2002 ou 2004, esse é 2004, chamado Primer. É um filme de viagem no tempo também, que é um filme de viagem no tempo. Como é que eu posso dizer? Ele é um filme de viagem no tempo que ele não mostra viagem no tempo. Também por questões orçamentárias, porque é um filme independente que foi lançado em Sundance, assim. O cara filmou com os amigos no porão da casa, não é nem no porão, mas é na garagem da casa dele. Mas assim, é um filme muito bem feito, apesar de ser um filme independente, de baixo orçamento. E que o filme, como ele é viagem no tempo, começa a ter momentos em que os personagens estão criando linhas do tempo alternativas, linhas temporais alternativas, só que o filme não te diz isso. Então, tem hora que tá um personagem aqui e passa uma versão dele do passado, passa outra versão do personagem. E tu fica pensando, mas eles não estavam na linha principal, agora já estão em outra. E é o filme todo assim. O filme nem é tão longo, é até um filme mais curto, mas é o filme todo isso. Vai se criando outras linhas do tempo alternativas,
acontecendo coisas com personagens que só apenas são citados na história, eles nem aparecem, mas são personagens-chave para a trama. E você tem que se ligar nos diálogos, no que está acontecendo. Assim, quem gostou de Tenet, assim, Tenet é muito mais arrojado, vamos dizer assim, mas você tem o Primer que vai quebrar ainda mais a cabeça, porque ele é muito mais complexo, ele te mostra bem menos coisa, te explica bem menos. Um filme que comentaram aqui que é muito bom também, que eu gosto de Viagem no Tempo, que é com Bruce Willis, é Os Doze Macacos. Tu assistiu Os Doze Macacos? Assisti, assim, eu não gosto tanto. Legal. Não gosto é legal, não gosto. Mas eu acho legal. Agora, o Brad Pitt. Agora, eu gosto muito do curta-metragem francês que inspirou Os Doze Macacos, que se chama A Plataforma. Esse é um curta, acho que é da década... É um curta da década de 60, que é bem interessante, que os caras tiveram a mesma ideia dos 12 macacos do filme, só que na década de 60, e tentaram adaptar a história para aquela época, como você mostra uma viagem no tempo na década de 60, e tem toda a parada de direção de arte do filme para tentar mostrar e explicar isso. É bem interessante. Mas assim, Os 12 Macacos não é um filme ruim, não. É porque eu não gosto tanto do filme. Não, e assim, você tem que diminuir o seu critério. O seu critério está muito alto. É porque eu não gosto tanto do Terry Gilliam, né, que é o diretor do filme. Ele também já implica muito. Mas assim, Bruce Willis tá incrível atuando nesse filme. Brad Pitt tá sacanagem de bom ator. Tá de bom, né? Eu que não gosto muito. Eu acho... Os 12 Macacos, eu acho um filme legal porque ele fala sobre viagem no tempo, tem toda aquela complexidade do paradigma do avô, né? Aquela situação toda. E ele não é um filme muito mastigado, como outros filmes de viagem no tempo são. Então, é um filme também que você assiste e você, vai ter que rebobinar a fita, né? Pela fita, para assistir essa bosta de novo, para poder pegar os detalhes do filme. Apesar que no final ele acaba explicando muita coisa, né? Mas assim, para quem quer o filme de viagem no tempo, eu também recomendo, além do Tenet, né? Os 12 Macacos. Que eu acho melhor do que a solução. Aí eu vou alfinetar, que a solução que a Marvel deu para matar o Thanos, que eu achei muita forçação de barra, aquela porra da viagem no tempo. Não, achei aquilo ali escroto. Mas vamos lá. Já que tu tocou no assunto... Estragou todos os filmes de viagem no tempo. Aquela parada de viagem no tempo da Marvel não é viagem no tempo. É a primeira coisa que os caras pensaram para tentar resolver um problema criado no filme anterior. Então vamos empurrar essa viagem no tempo aqui forçada. Cara, o filme tem 3 horas. Até que o filme acabe, todo mundo já esqueceu o que aconteceu no filme inteiro e vai focar só naquela batalha de ação do final. Então, assim, o pessoal pagou só pra ver aquela cena. O último filme podia ter só aquele trecho. Vou perder 5 mil seguidores. Mas assim, aquele último Vingadores não é filme de viagem no tempo. Apesar de fingir que tem, não é. E assim, algo legal dos 12 Macacos é que fica a ambiguidade. Se o Bruce Willis viajou no tempo mesmo, ou se ele é só um maluco que tá preso no sanatório. Porque tem um momento que ele fica se questionando se tá viajando no tempo ou não. Até que encontram uma bala da Primeira Guerra Mundial alojada nele, né? E fica aquilo, mas se ele é louco, como é que ele tem uma bala da Primeira Guerra Mundial na perna dele? O filme tem muita coisa legal. Os 12 Macacos tem mais nuances legais também. Tem. Eu que sou chato, mas o filme tem muita coisa legal. Bom, ok, Ícaro, estamos encerrando a nossa live. Foi massa conversar sobre Tenet. Então, assistam Tenet. Assistam Tenet. Assistam Tenet. Assistam Tenet. O filme é muito bom, é legal. Você vai passar raiva, porque você não vai entender. Ele tem umas viradas ele quebra umas leis da física e fica assim, meu irmão, não é possível. Como é que o prédio explode e implode ao mesmo tempo e não sei o que, e tarará, e tarará. E é muito bem construído. O filme é muito legal. A última cena mesmo da Guerra da Confusão, eu ignorei. Porque eu falei assim, eu tava tentando entender a missão dos caras. Eu ignorei, eu não entendi o final. Eu tive que ver mais umas 3 vezes para poder entender. Mas o filme é muito bom, recomendo que vocês assistem. E semana que vem a gente vai ter mais live. Recadinho rápido, não rolou a última live no YouTube, deu algum problema no Instagram, eu não consegui botar lá no YouTube a última live. Mas semana que vem fiquem atentos que a gente vai definir outro filme pra gente fazer esse bate-papo aqui. Ok? É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Ícaro. Até a próxima. E fique à vontade. Não, é isso, assim, assistam Tenet e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite e até quarta que vem, às 19 horas. Tchau, tchau.